Olá, eu sou Raquel Coelho, terapeuta sistêmica, consteladora familiar, e hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante, mas de uma forma mais interessante ainda. Eu sou mineira e eu tenho certeza que essa pergunta, esse tema, essa sugestão veio de um mineiro ou de uma mineira. Como parar de piorar as brigas no relacionamento? Fala, é frase de mineiro com muito orgulho, com muita honra. É muito interessante a gente querer fórmulas mágicas, né? Se já tem brigas no relacionamento e ainda tá piorando, tá potencializando, a gente precisa partir do pressuposto de onde tem vindo essas brigas, como iniciam essas brigas, como é que esse relacionamento está sobrevivendo dentro desse conflito. Briga por si só, conflito por si só, já quer dizer algo, já nos traz uma informação de que algo não tá bem. Pode ser na comunicação, pode ser na visão sistêmica, entrando em conflito com o outro para defender o próprio sistema familiar. As críticas, os julgamentos, qual o ponto de vista de um e de outro está gerando esse conflito. A gente, para viver relacionamentos, a gente precisa estar consciente muito mais de quem somos do que do outro. Há um conflito quando eu normalmente olho para o outro e esqueço de olhar para mim. A gente já tem os nossos conflitos internos, as nossas questões internas. Como a gente vai passar uma vida olhando para as questões do outro? Não pode, não dá, não é possível. Eu preciso parar e começar a identificar as questões que estão dentro de mim e estão gerando esses conflitos. O que é uma briga? O que eu estou defendendo? Para que eu estou defendendo? Não dá para resolver de uma outra forma, mudando o meu ponto de vista, o outro mudando o ponto de vista dele? Onde está de verdade a questão? Eu carrego uma raiva contida e eu preciso brigar? Eu não consigo ouvir o meu próprio coração e para falar com o outro eu tenho que gritar, eu preciso brigar? A palavra brigar hoje aqui, né? Eu preciso começar a compreender um pouco mais de mim, um pouco mais do outro. Brigas acontecem quando a gente não ouve o próprio coração. Porque essa briga está externando, mas ela é interna também. O que aconteceu na minha infância, na minha adolescência, na minha vida, que eu estou carregando, que eu estou acumulando, que eu ainda não pus para fora, que eu preciso colocar através de uma discussão, de uma briga. Então, como parar de piorar as brigas, né, na versão mineira, é começar a identificar o que tem dentro de mim que eu preciso elaborar, o que eu quero do outro, que está sendo uma imposição e não uma sugestão. De onde vem essa agressividade? Da minha infância, do meu sistema, eu aprendi com alguém? Como é o relacionamento dos meus pais? Eu vivi numa casa conflituosa, cheia de brigas? Eu vi isso muito na minha infância? Ou o que eu vi na minha infância foram pessoas com vários conflitos, mas que se calavam e isso virou um vulcão dentro de mim e agora eu preciso brigar para expressar tudo que eu não expressei lá atrás. Tem várias questões, vários pontos. E nós precisamos começar a entender que tudo na vida é um sintoma. Preciso começar a identificar os sintomas, fazer um diagnóstico de mim mesma, sozinha ou com um profissional. Quantas vezes eu não acato um não? Quantas vezes eu não me calo, deixo passar o momento e vou para um outro movimento, um dia depois, 2 dias depois, para que essas brigas não fiquem instituídas e potencializadas ou pioradas. Quantas vezes eu quero ter razão e não olho para o que o outro está sentindo, para as condições do outro naquele momento, porque eu não tenho essa sensibilidade, eu não tenho essa percepção. Quantas vezes eu insisto em ficar falando e discutindo algo que o outro não está nem me ouvindo, porque naquele momento ele se fechou. E eu também me fechei a algo diferente, a algo novo. Quantas vezes a gente se pega falando como a mãe falava, como o pai falava. E aí eu tô na criança ferida. Aquela
que sofreu, que absorveu todos esses conceitos como se fossem certos. Porém, o outro também, na dinâmica sistêmica dele, na dinâmica da família dele, aprendeu que não se calar é o correto, é o certo. Quantas dinâmicas tem no nosso sistema familiar e a gente nem vê porque somos 95% inconscientes. Quantas dinâmicas tem no nosso sistema familiar e a gente está só replicando, só repetindo. Quantas coisas são dores da infância, uma raiva contida, uma insegurança, um medo. E eu tô ali, disponível para repetir, repetir, repetir e não evoluir. E eu deixo de viver e começo a sobreviver. Muitas pessoas estão sobrevivendo em várias áreas da vida e uma delas, relacionamento. Relacionar-se com o outro, relacionar com o outro tem a ver com relacionar consigo mesmo. Como eu cuido de mim, como eu me relaciono comigo, como eu falo comigo. Você é uma pessoa que acorda de manhã e se dá um bom dia e se deseja algo de maravilhoso, se deseja um dia incrível. Você é uma pessoa que acorda e coloca uma música legal, ou uma meditação, uma oração, que arruma sua cama, que faz o seu café para você, mesmo que você esteja sozinho, sozinha. Uma pessoa que faz o seu exercício físico, uma caminhada. Uma pessoa que procura liberar-se do que aconteceu no dia anterior e não foi legal. Não acumula, não carrega isso para o dia seguinte. Você procura se dizer palavras bonitas e entregar palavras bonitas e positivas para o outro, mas de verdade, de coração, e não porque isso é uma prática que está lá no livro não sei das quantas. Porque você sente bem fazendo isso, porque você ama a vida, porque você está disponível para o melhor da vida, ou você é uma pessoa que levanta já preocupada com os afazeres do dia, com as tarefas, com o trabalho, com aquilo que ficou pendente do dia seguinte, não faz uma oração, não se conecta com o melhor do dia e assim a vida tá indo. E você não para refletir, para colocar suas ideias em ordem, e com os outros também vai ser da mesma forma. Você vai entrar em sintonia com pessoas que fazem o mesmo, que pensam da mesma forma, que sentem da mesma forma, que vivenciam da mesma forma. E aí pronto, ó, explosão quando se encontram. Não é porque é casado, não é porque é namorado que precisa parar de se cuidar. Como assim? A gente se cuida pra gente e pro outro também. Vocês podem ver aí nos meus vídeos, eu sempre busquei uma aparência melhor para entregar para o meu cliente, para as pessoas que estão dedicando um tempo para me ver. Isso é cuidar do outro, isso é ser gentil, isso é entregar amor. E aí casa, né? As pessoas se casam e começam a viver uma vida de cabelo preso, de... Esse final de semana eu saí com umas amigas e a minha amiga estava falando exatamente isso. O homem trabalha, vai para academia e chega lá, aquelas mulheres lindas, maravilhosas, volta para casa, a mulher de cabelo preso, uma camisa de política, né? E, enfim. E o contrário também, para a mulher é a mesma coisa. Chega na academia, os homens todos bonitos e volta para casa o homem todo desleixado. Já vai instigando, sabe? O ruim, o mal, a coisa não elaborada. Eu não tô falando que uma briga vem disso, mas eu tô falando do acúmulo das pequenas coisas que a gente precisa cuidar pra gente estar bem, pra gente nem se colocar disponível a uma briga. Só existe briga porque existe dois. Não existe briga quando tem um lado só. Então, como fazer para parar de piorar as brigas? Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso fazer a minha parte. Onde estão as minhas questões? Quais as questões que estão interferindo diretamente no meu mental, no meu emocional, no meu espiritual, no meu físico hoje? Porque somos integrais e tudo está interligado. Então, eu gostaria muito de sugerir aqui nesse vídeo que você olhe para você de verdade, não por obrigação. Às vezes até no início por obrigação, porque o filho tá mal e quando eu me cuido, eu também tô cuidando dos meus filhos. Mas muito mais
para viver. Esses dias eu vi um post muito interessante falando o seguinte: como assim correr atrás do já é sexta-feira? A vida é muito curta para a gente ficar já é sexta-feira, graças a Deus. Eu preciso achar um ponto positivo para cada dia valer a pena. Para segunda ser legal, para terça ser legal, para quarta ser legal, quinta ser legal. A gente precisa disso. Somos humanos em processo de desenvolvimento. E como tal, a gente precisa olhar para si, se desenvolver para ter de verdade o melhor da vida, relacionamentos saudáveis, prosperidade, abundância, uma vida leve e divertida, uma vida feliz, porque é o que a gente merece.